Bom, vamos começar então o nosso estudo de hoje. O capítulo escolhido para essa semana é o capítulo 13. Não saiba a sua mão esquerda o que dá a mão direita. E o tópico é, primeiro, fazer o bem sem ostentação. Kardec, obviamente, aqui nos chama a atenção sobre o modo de fazer a caridade, né? Ele vinha numa sequência de ensinamentos morais, depois de ter falado das bem-aventuranças, tratando do amor, especialmente aos nossos inimigos, e nesse tópico ele fala então a respeito da caridade. E é um tópico muito extenso no sentido espiritual, porque ele se refere àquela passagem em que Jesus comenta sobre o óbolo da viúva. Vocês devem se lembrar, né? No Templo de Jerusalém, as doações elas eram feitas sempre à frente de todo mundo. Os sacerdotes eles estimulavam as pessoas a doarem os seus bens e ao mesmo tempo fazerem os sacrifícios de modo que todo mundo visse. Porque o costume judaico entendia que se fosse à vista de todo mundo, ia estimular que outros também fizessem. Então acabava pegando pelo aspecto do orgulho, da vaidade. E Jesus vai na linha exatamente oposta a isso. Ele chama a caridade para a discrição. E quando ele comenta a respeito da parábola da viúva, ele fala que antes da viúva fazer a doação daquelas moedinhas, que era tudo o que ela tinha, mas a fé dela era tão grande que então ela doava aquele dinheiro que ela tinha para benefício do templo, buscando fazer a caridade com desprendimento. Já a pessoa que antes dela havia feito a doação, essa pessoa pegou um saco de moedas, com muitas moedas, então provavelmente até ele separou de propósito moedas de pequeno valor, mas que fizessem muito barulho. E o local da coleta era um local metálico. Então quando se jogava a moeda, imagina, fazia aquele barulhão, né? As moedas tilintando ali naquele metal. E todo mundo olhava para ele. Quem foi esse que jogou tantas moedas ali na arrecadação do templo? Então esse era o costume. E Jesus chama então a atenção exatamente para o oposto, de modo que a caridade verdadeira é aquela que se faz, então, com discrição. E paralelo a isso, existe também um tema que a gente precisa compreender, estudar, que é o silêncio. Qual será o papel do silêncio na caridade espiritual e no progresso espiritual? Muitas escolas espiritualistas, daquelas que eram conhecidas como escolas ocultas ou iniciáticas, tratavam da importância do silêncio. Se a gente for estudar as escolas do Antigo Egito, pelo hermetismo, ou as escolas gregas, né, no orfismo, em vários daqueles templos religiosos, a própria Roma, depois, mais recentemente, quando a gente vai nessas escolas chamadas esotéricas, ou até mesmo a maçonaria, a Rosa Cruz, todas essas escolas iniciáticas tratam do silêncio. Duas coisas que são muito importantes lá, o silêncio e a obediência. E essas duas características acabaram ficando não tão destacadas, digamos assim, no Espiritismo. Kardec não fez um tópico específico sobre esses dois temas, embora esses dois temas estejam intrínsecos em várias mensagens, em vários locais da obra espírita como um todo.
Por que isso? Porque no Espiritismo a gente não tem uma característica devocional, né? Então a gente não tem os devotos. Quase todas as outras religiões têm essa característica daquelas pessoas que vivem exclusivamente para a religião, exclusivamente como devotos. E no Espiritismo não, o Espiritismo nos estimula ao trabalho e à vida prática. O Espiritismo é uma religião, um estudo, uma filosofia, uma ciência, que nos coloca diante dos problemas do mundo. Então ele é voltado para quem tem a vida com os seus dilemas, com as suas dificuldades, com as provações e até com as provas voluntárias e involuntárias que a gente tem que enfrentar. Afinal de contas, nós vivemos num planeta de provas e expiações. Então, ele é a religião que abarca esse conhecimento. Porém, a questão do silêncio e da obediência também são muito importantes. E hoje nós vamos falar sobre o silêncio, porque o silêncio tem a ver com essa caridade sem a ostentação. O exercício da palavra é algo que está lá no início, na origem da Bíblia. Deus cria o mundo pelo sopro. Curioso isso, né? Desde o Velho Testamento. Então, a ideia do sopro, do verbo. São João, no evangelho dele, coloca também o início do evangelho. No início era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo se fez carne, né? E o verbo era Deus. Então, essa ideia da palavra é algo muito mais forte do que a gente pode imaginar. Nenhum outro animal, além do homem, consegue emitir uma palavra concatenada, estruturada, que tem um sentido de comunicação, que organiza o pensamento e possibilita que dois seres ou mais possam trocar ideias. O sentido da comunicação no animal e até mesmo no vegetal é muito pela sensibilidade. Quem tem animais domésticos sabe, eles aprendem a obedecer algumas palavras, alguns comandos, mas eles não entendem o sentido daquela palavra. Então, na verdade, eles não entendem a palavra. O cachorro, o gato, ele entende o comando, o tom da voz, ele guarda aquele som, né? Ele sabe que aquilo tem algum significado, mas ele não consegue raciocinar sobre esse significado. O papagaio, por exemplo, ele consegue até reproduzir as palavras, mas ele não tem a menor ideia do que sejam essas palavras. Então, essa questão do verbo, ela é muito importante na fase do desenvolvimento hominal. Porque, juntamente com a palavra, ou talvez até em decorrência disso, surge a inteligência. Eu não sei se alguns de vocês já tiveram a oportunidade de ir para um país estrangeiro em que não entendesse a língua. E é muito estranho, né, a gente chegar de repente num lugar e começa a ouvir alguém falar alguma coisa que a gente não tem a menor ideia do que seja. Aquele estágio de ignorância, né, de analfabetismo, que uma criança passa também quando ela chega pela primeira vez na escola, ela não tem ideia de como ela vai aprender a ler e escrever. Então, isso demonstra um pouco da fragilidade que a gente tem diante da impossibilidade de compreender o mundo e de se comunicar com as demais pessoas. Então, imagine se o mundo inteiro fosse analfabeto, como nós éramos na época que nós vivíamos, na época das cavernas, né, na era das cavernas. Então, aquele homem das cavernas, ele só grunhia. Como é que ele fazia para se comunicar? Ele tinha que ir guardando o sentido do tom da voz, a mímica, né? E com o tempo ele vai desenvolvendo aquela compreensão cultural. Não havia uma comunidade, não havia uma cidade onde ele pudesse estabelecer esses costumes. Então, pouco a pouco, aqueles grupos que estavam unidos, eles iam combinando
símbolos, né? E a gente vê isso nas pinturas rupestres. A gente vê, por exemplo, que as primeiras escritas, elas eram cuneiformes e eram simbólicas. Então, quando a gente vai lá para os sumérios, para os assírios, para os egípcios, não tinham letras, né? Eles tinham símbolos. Era, às vezes, um desenho representando alguma coisa. E a gente encontra isso até hoje em algumas línguas orientais, como o chinês, o japonês, o coreano, né? Que eles têm os ideogramas, não são letras propriamente. O alfabeto arábico veio muito depois, né? Acho que, se me falha a memória, foi com os fenícios, depois vocês me corrigem. Ou dos árabes, eu não tenho certeza, mas acho que foi nessa época, exemplo, foi muito depois. E a ideia do alfabeto, ela também é simbólica, ela também parte de uma compreensão de um desenho, só que esse desenho combinado, ele possibilita que a gente faça a conjugação de símbolos e ali combine palavras. E essas palavras ganham significados. E as palavras juntas com outras palavras e alguns conectores, que são os artigos, né, os pronomes, os advérbios, isso constrói sentidos ainda mais diferentes. Vejam a complexidade que é essa constituição do verbo. E quando a gente pensa nesses tempos primitivos, a gente também se lembra que esses sons, eles eram muito guturais. Se vocês já ouviram, se tiveram também, diante de pessoas que têm processos de deficiência auditiva ou da possibilidade de falar, quando eles tentam se comunicar, eles também soltam um determinado som que é muito gutural, né? É uma coisa muito que vem da garganta, mas que não é concatenada, porque eles não conseguem elaborar isso pela deficiência auditiva. Então, essa característica é o que nos distingue, na medida em que a gente vai ganhando a possibilidade de traduzir o que a gente pensa em formas que são palavras, e essas palavras que são transmitidas para outros, e outros compreendem e devolvem para nós outras ideias. Graças a Deus, hoje você tem a linguagem de Libras, que ajudam essas pessoas com dificuldade de fala e de audição, e também ajudam aqueles que têm as dificuldades de visão. Mas antes disso, seria muito difícil, né? Quem tem dificuldade de visão tem o braille, pelo menos. Então, a questão do verbo, ela é muito simbólica, mas ela também demonstra o caminho do silêncio. Quer dizer, existe um tipo de silêncio que é aquele obrigatório, porque a gente não tem condição de falar. Isso é uma coisa. Depois existe o oposto do silêncio, que é o barulho. Aquilo que a gente usa como grito, como uma comunicação violenta, como alguém que, quando está muito nervoso, muito irritado, quer impor ao outro a sua vontade, a sua convicção, ele acaba gritando, né? Falando um tom muito alto, muito agressivo. Então, essa condição de fala, ela é de constrangimento. Ela não é positiva, ela é uma energia negativa. E a gente vai percebendo, aos poucos, essa diferença. Também, a nossa educação no tempo acabou fazendo com que a gente percebesse que os locais considerados sagrados ou religiosos requerem mais o silêncio. Por que será isso, né? Porque quando a gente está em silêncio, a gente pode meditar. As culturas orientais, principalmente aquelas que foram influenciadas pelo hinduísmo e pelo confucionismo, tem o budismo depois a característica da meditação como algo sagrado. Quer dizer, a meditação, o silêncio, nos coloca em contato com o nosso espírito, com o nosso eu interior, né? E também nos permite buscar sintonias de frequência, de vibração com o próprio universo. O nosso coração, ele bate num ritmo. A gente também respira num ritmo. Tudo é ritmo no universo. Os nossos átomos, eles se movimentam, né? Os elétrons dentro deles se movimentam também num ritmo. Que ritmo é esse? Não pode ser um ritmo aleatório.
É um ritmo que ele está conjugado de alguma forma com o universo, né? Alguns cientistas já identificaram que há um pulsar na Terra de energia, assim como há um pulsar no Sol e que há um pulsar também na galáxia. E há uma hipótese de que talvez esse pulsar, né, como se fosse um coração da galáxia, acaba influenciando esses ritmos. O próprio ritmo também da forma como a Terra gira em torno de si mesma e gira em torno do Sol, e como a Lua gira em torno da Terra, também é um movimento que gera uma pulsação. Então, a nossa fala e o nosso silêncio estão, de alguma maneira, atrelados a esses movimentos, a esses ritmos. E quanto mais a gente aprende a ficar em silêncio meditativo, mais a gente tem a chance de alcançar essa sintonia, digamos assim, espiritual. Então, quando Jesus fala a respeito da não ostentação, ele também está falando, de alguma forma, sobre esse silêncio. Porque aquele que faz a caridade e diz para todo mundo que está fazendo a caridade, ele não consegue encontrar o sentido desse gesto para si mesmo. Ele não consegue perceber que essa ajuda que ele está fazendo é para reequilibrar-se, é para reparar algo de uma dívida que ele próprio tinha. Na verdade, ele não faz um bem ao outro, ele faz um bem a si mesmo, ainda que seja uma doação de dinheiro. Então, essa característica do falar, e quando eu digo falar aqui nesse caso, não precisa ser pela boca, pode ser o falar digitando textos em rede social, pode ser a comunicação pela imagem, as fotos que a gente compartilha, né? O estar público. Então, fazer uma caridade, depois tirar todas as fotos e colocar lá no Instagram, que eu fui lá na segunda-feira e servi um café da manhã com 200 pessoas, então, acabou o benefício daqui, né? Então, essa caridade, ela exige o silêncio. E o silêncio tem tanto o sentido da meditação sagrada, de não falar, portanto, de aprender a ouvir a vibração do universo, de ficar de fato em silêncio, quanto também o silêncio de outras formas de comunicação, que pode ser a escrita ou essa interação com as redes sociais, como nós temos feito mais recentemente, nessa nossa época, que antes não tinha isso, né? Então, o silêncio também, ele propõe que a gente tenha um cuidado dos pensamentos. Emmanuel fala muito sobre isso e a gente lê muito aqui o livro Pensamento e Vida, que nos ajuda a alertar sobre isso. O pensamento, ele também é barulhento. E existem várias camadas de pensamento. Quem já fez meditação alguma vez, ou pelo menos se lembra dos estágios iniciais do sono, quando a gente está consciente, ou quando a gente está acordando, se você prestar atenção naquele momento que você está acordando, você vai perceber que o sono e o pensamento têm camadas. Então você tem aquele pensamento mais forte, mais latente, das preocupações, das dificuldades, que nos chama a atenção como se fosse uma coisa retumbante, assim, que fica ali em sinal de alerta, né? Nos chamando a atenção. Eu preciso pagar essa conta. Meu filho, não sei o quê, eu preciso cuidar dele. Caramba, meu salário não está muito legal, preciso mudar de emprego. Quer dizer, existem determinadas coisas que ficam constantemente ressoando no nosso pensamento. Esse é o nível mais imediato. Mas, em paralelo, existem coisas que às vezes a gente está fazendo também, né? Então, por exemplo, eu estou aqui falando com vocês nessa palestra, né? Mas vocês têm algumas pessoas que estão ouvindo a palestra, vocês estão ouvindo, vocês estão prestando atenção, mas ao mesmo tempo, lá no fundo, vem um ou outro pensamento ressoando. Então, nós temos a capacidade de intelectualmente prestar a atenção numa palestra ou
assistir televisão, ou dirigir um carro, ou até estar trabalhando diante de um computador, fazendo uma atividade, cozinhando, o que for, e ao mesmo tempo pensando em outra. Quer dizer, isso são camadas diferentes do pensamento. Quando a gente fala a respeito do silêncio, é aprender a silenciar pelo menos essas duas camadas. O pensamento tem outras, mas pelo menos essas duas camadas, que elas não são inconscientes, elas são camadas conscientes. Portanto, nós não estamos falando aqui do nosso corpo mental, nós não estamos nem falando do perispírito, nós estamos falando aqui da nossa mente, né? Da nossa psique, da capacidade psicológica e física de tratar o pensamento. É diferente da dimensão espiritual, onde lá a nossa consciência, tanto do perispírito quanto do nosso corpo mental e dos outros corpos, elas vão se acomodando e lidando com esses pensamentos de outra maneira. Isso a gente aprende lá na espiritualidade. Mas aqui na Terra, o que a gente pode fazer é controlar, condicionar essa maneira como a nossa mente interage conosco. Então, a caridade passa também pela capacidade que a gente tem de desenvolver o controle sobre esse silêncio mental. E isso é um sinal de respeito ao outro. Porque quando a gente está fazendo uma atividade diante de alguém, para que a gente possa demonstrar a nossa caridade, o ponto principal é dar a nossa atenção. E é difícil fazer isso. Eu sei que é difícil, né? Mas se a gente está ali, diante de uma determinada pessoa, a pessoa está falando e a gente sequer consegue demonstrar a atenção, então não há aqui a comunicação perfeita, há impedimentos. Vários estudos da neurociência, da psicologia comportamental e outras escolas do pensamento, da fala, demonstram que a nossa atenção, ela flutua, ela é muito volátil. A gente tem muita dificuldade de prestar atenção em coisas muito longas, né? Na internet, então, os estudos apontam que a nossa capacidade de espera, por exemplo, numa busca de um site, é de 20 segundos no máximo. Se o computador demorar mais do que isso, a gente desiste e vai para outro lugar, né? E quando a gente começa a ler também uma pesquisa de um site de busca, vocês já repararam que antigamente eram só os 3, hoje eu acho que são 5, se bobear a primeira página inteira só de anúncio. Porque a nossa ansiedade, a nossa capacidade de prestar atenção, de tentar buscar uma resposta imediata é tão grande que a gente acaba clicando em um daqueles primeiros nomes, daqueles primeiros endereços que aparecem ali, né? Então isso está também relacionado à nossa atenção. O que nós temos que fazer? A gente tem que ser capaz de pesquisar a segunda, a terceira, a quarta, a 10ª página. A gente tem que exercitar o cérebro para contornar essa ansiedade. Aquilo que é anúncio não é resultado da sua pesquisa. Aquilo que é anúncio é o algoritmo mostrando que você pode eventualmente se interessar por aquilo, mas aquilo é para que o site ganhe dinheiro. Eles estão vendendo essa informação, né? E quando a gente vê na nossa vida prática, isso também acontece, né? Você tem aquelas pessoas que estão vendendo a informação dela, elas estão vendendo a atenção. Nas mídias em geral, na televisão, né, hoje em dia nos streamings e assim por diante, tudo tem um algoritmo, tudo tem alguma coisa que tenta te chamar a atenção, né? Seja pela propaganda, o que for, até no supermercado. Quando a gente entra no supermercado, a gente passeia pelas gôndolas, aquilo que está na altura da visão é o produto que pagou mais caro para o supermercado, para ele ficar ali e chamar a atenção da gente. Ele não é o melhor produto, né? Aquela é uma seção de várias outras marcas, mas a gente costuma olhar sempre na altura dos olhos aquela que tem mais propaganda, aquela que é mais ostensiva na forma de nos abordar para que a gente compre. E muitas vezes a gente age por impulso. Então, todas as vezes que a gente se deixa levar pelo impulso, a gente é governado por esses pensamentos subliminares. Tinha uma propaganda do batom que era muito engraçado, que um garoto ficava falando como o batom, não sei se vocês se lembram disso, eu sou mais velho,
Mas eu me lembro, quer dizer, incrível como isso influencia, né? Alguns filmes de Hollywood fizeram testes com propagandas subliminares. Um deles, há muitos anos atrás, chamava-se Blade Runner, em que havia uma propaganda da Coca-Cola em vários momentos do filme. A Coca-Cola não era parte do roteiro. É que no filme tinham painéis desses, como se fosse outdoor, esses painéis luminosos, né? Que naquela época era uma coisa que não existia aqui, era uma coisa só de ficção científica, e nesses painéis tinham então imagens de Coca-Cola. Então eram os personagens vendo a propaganda da Coca-Cola no filme, mas no final era uma propaganda para quem estava assistindo o filme também. Então vejam a ressonância disso. E alguns estudos apontavam que muitas pessoas acabavam compraram uma Coca-Cola durante a sessão, ou quando saíam do cinema tinham vontade de tomar uma Coca-Cola, porque aquilo ficava no inconsciente. Então essa ressonância, ela pode ser positiva ou pode ser negativa. Na hipótese da caridade, a ressonância positiva é aquela que de fato procura encontrar no gesto da caridade o bem que a gente quer fazer, né? Então a gente precisa às vezes se questionar muito no porquê e como a gente faz a caridade. O que nos leva, na verdade, a fazer as coisas? E nós que somos humanos, somos também muito carentes. E a gente procura satisfazer muito essa carência de diversas formas, até numa casa espírita, né? Qual é o propósito, por exemplo, de vir a uma reunião como essa, né? Se o propósito é exclusivamente levar daqui alguma coisa para a gente, então tem algo errado nessa comunicação. Por que está errado? Porque a comunicação, ela pressupõe que haja uma troca. O processo da caridade espiritual também exige uma troca. Mas essa troca, ela tem que ser desinteressada. É por isso que aqui, nessa casa, a gente sempre diz, não importa onde vocês estiverem sentados, vocês vão estar trabalhando, né? Por quê? Porque tem uma doação fluídica. E eu preciso avisar isso para vocês, que mesmo que vocês não tenham vindo para cá com a intenção de fazer a doação fluídica, vocês vão estar fazendo. Isso é parte do processo. Não há como vocês receberem uma energia nova se antes essa energia não sair de vocês. Como é que vocês podem encher um copo com água se antes ele está cheio de areia? Primeiro você tem que tirar a areia dali, jogar fora, para depois a água limpa poder entrar nesse copo e encher esse copo. Quem dizia isso era Santa Teresinha, do Menino Jesus, né? A gente precisa primeiro esvaziar o coração para que Jesus possa encher o nosso coração de amor. Então, o processo da comunicação e da caridade, ele é uma troca inevitável. A gente precisa ter o desprendimento dessa energia deletéria, mais pesada, mais densa que a gente costuma ter, das nossas vontades, dos nossos anseios, dos nossos pensamentos, deixar que essas preocupações, que elas possam ir embora, que elas possam ocupar um outro lugar, esvaziar assim a nossa mente, de maneira que o conhecimento que a gente recebe aqui possa entrar de fato nessa nossa mente, no nosso coração e nos tocar, modificando assim a nossa vibração. Então é um processo de troca, mas é um processo de silêncio. Então, quando a gente pensa na ostentação, não é apenas fazer a propaganda do que a gente faz como caridade, mas é a gente silenciar também os nossos interesses. A gente ter a firmeza de que a nossa vontade, que faz um trabalho de caridade, um trabalho voluntário, ele está motivado corretamente. E de preferência, a gente tem que fazer isso quase que escondido, né? A gente tem que fazer essa caridade de modo que ninguém saiba, até para que ninguém comente, ninguém critique, ninguém elogie. Quando a gente é capaz de fazer esse gesto, quando a gente se abre propriamente para essa oferta de estar à disposição do bem, então a gente modifica algo em nós, a gente faz com que essa energia se estreite e ela comece a gerar para nós um fator de crescimento. De novo, a ideia do copo com areia que precisa ser esvaziado para que ele possa ser enchido de água pura.
Também aqui está me lembrando a passagem, Jesus diante daquela samaritana, que ele pede para tomar uma água, e ela a princípio se recusa, ela diz que ela não podia falar com um homem, ela não podia servir um judeu e etc. E aí Jesus diz a ela que se ela soubesse que a água que ele tem para oferecer, que é a água viva, faria com que ela jamais tivesse sede novamente, seria ela que estaria pedindo água a ele. Então, que água viva é essa? Então, para receber essa água viva, não é qualquer um. É preciso que cada um seja capaz de esvaziar o seu coração, o seu pote, digamos assim, né? É preciso que a gente esteja preparado para receber essa água viva. E isso requer o silêncio interior. E a gente precisa reconhecer nas nossas palavras, nos verbos que a gente utiliza, na forma que a gente articula o nosso pensamento, aquilo que é nocivo. Tudo aquilo que é prejudicial. Será que a gente tem, ao longo do nosso dia, bons pensamentos de verdade? Será que se a gente fosse fazer um balanço, a gente pensa mais em coisas boas ou em coisas ruins? Vamos pensar nas escolhas que a gente faz, né? Durante o dia, a gente ocupa a nossa mente o tempo inteiro. No trabalho, em casa, né? Qualquer coisa que a gente estiver fazendo. O que será que a gente preenche desse nosso dia? Se a gente for escolher uma música, por exemplo, que música será essa? Será uma música mais barulhenta, agitada, ou será uma música mais calma, mais serena, que vai nos trazer mais próximo do silêncio? Será que as palavras, o conteúdo, a interpretação, a mensagem subliminar dessa música vai ser algo positivo, algo que nos eleva, algo que nos aproxima do outro, que nos faz refletir a respeito da criação, da natureza? Ou será que é algo que é puramente agitação? Será que é algo mais fantasioso? Será que é algo mais de distração? Veja, eu não estou aqui fazendo nenhuma abordagem moral do que é certo e errado em relação à música. Eu estou apenas fazendo com que a gente pense naquilo que nos condiciona mentalmente, né? Não é uma discussão sobre o valor de um determinado estilo, ritmo e etc. É aquilo que complementa dentro de nós a nossa forma de pensar e nos produz um sentimento de elevação. É isso. Muito bem, falei sobre a música. Mas tem outras coisas, né? A gente acorda de manhã e a gente de cara, tem pessoas com quem a gente convive em casa, etc. Que palavras a gente usa para essas pessoas? Não aquelas que a gente imagina assim, que a gente vai dizer socialmente, bom dia, tudo bem? Não, aquelas pessoas que acordam com a gente, que dormiram na mesma cama, ou que estão no quarto ao lado, ou que a gente vai encontrar na cozinha, ou que trabalham na nossa casa, que palavras são essas, né? Quantas vezes a gente acorda já despejando um monte de fúria, um monte de frustração, um monte de lamentações? Então, veja, a gente acabou de acordar e a gente já está trazendo todo um esforço negativo para aquele outro que a gente acabou de encontrar. E depois a gente vai, então, começar a preparar o trabalho. E já no caminho, o que será que é o nosso gesto? Que pensamentos são esses que a gente encontra no caminho, no transporte que a gente pega, com as pessoas que a gente cruza na rua? O que será que a gente pensa sobre elas? Será que a gente olha para as pessoas e pensa assim, nossa, que pessoa brilhante, com uma energia boa, que história bonita ela deve ter, quantas dificuldades ela passa e quantas coisas incríveis eu poderia aprender com ela? Não, né? A gente vai reclamar da cor da blusa que ela está usando, ou que ela devia cortar o cabelo, ou você não gostou do cheiro do perfume, ou porque ela foi grosseira, porque passou de você de uma forma ou de outra. Então, comece a pensar na maneira como a gente articula esse pensamento e o quanto isso é ou não é caridade. Porque se o nosso pensamento for positivo, for leve, e ele não precisa nem se pensar em se dirigir alguma coisa para o outro. Se nós estivermos bem, a nossa vibração de estar bem já vai emanar luz, serenidade, tranquilidade, e isso já vai fazer bem às outras pessoas. Cuidar bem de si já é caridade.
Estar num silêncio harmonioso consigo mesmo já é caridade. Às vezes perguntam, mas o que eu tenho que fazer para fazer caridade? Comece fazendo a caridade com você mesmo, olhando para dentro de você, né? E fazendo isso de uma forma desprendida. A gente não vai desfilar pela rua imaginando que as pessoas vão dizer, nossa, mas olha aquela pessoa, que brilho incrível, que pessoa sensacional, iluminada, evoluída. Não, se você pensar nisso, a sua energia rapidamente vai deixar de brilhar e você vai cair num processo de vaidade, de orgulho, que vai te levar, ao contrário, para uma energia negativa. Também falando dessa energia, nós podíamos continuar aqui na sequência do trabalho, né, do almoço que a gente vai fazer, no restaurante, todos os lugares. Quer dizer, essa energia, ela sendo mais silenciosa, sendo mais positiva, ela atrai para nós também outras energias positivas. Porque esse bem-estar consigo mesmo, num silêncio espiritual, faz com que a gente crie barreiras espirituais contra a gente. Porque a gente não atrai nenhuma energia negativa, né? O funcionamento é parecido com o da mariposa. A mariposa, ela é atraída por aquela luz artificial. Ela vê aquela luz artificial e ela é atraída por lá. Isso acontece também com o mosquito em casa. Já repararam? Se você estiver num quarto escuro, mas tem uma luz lá na sala, o mosquito está lá na sala. Ele acha que lá é que vai ter gente. Eu não sei explicar isso, talvez a ciência consiga. Mas o fato é que a gente tende a correr atrás de algo que brilha, mas é um brilho falso, é um brilho artificial. Aquilo que é o brilho verdadeiro, ele não atrai esses seres que têm vibrações mais baixas. Os espíritos que estão no umbral, eles são muito atraídos por essas energias falsamente brilhantes. Então, alguém que fala muito alto e que provoca ações muito agitadas e que tem hábitos muito contundentes, atraem muitos espíritos do umbral. Isso vale também para todos os costumes e vícios que a gente pratica na Terra, né? Por quê? Porque esses espíritos faziam a mesma coisa quando eles estavam aqui. Então eles são atraídos por essa faixa vibratória. Quando a gente procura caminhar num silêncio interior, quando a gente descobre esse silêncio e a gente não deixa que as preocupações nos dominem, não é que a gente não vai ter preocupação, gente, que a gente sempre vai ter. Nós estamos aqui no planeta de provas e expiações. Nós vamos ter preocupações, nós vamos ter problemas, nós vamos ter dificuldade, a gente vai ter doença. Porém, quando a gente não deixa que essas coisas nos controlem, então a gente não faz com que os sentimentos nos dominem, a gente cria barreiras impeditivas disso se transformar em doenças graves, disso se transformar em problemas mais complicados. E isso se torna uma caridade. Aquela viúva, para ela chegar no templo, a importância do gesto não é apenas dela tirar da carteira as únicas 2 moedinhas que ela tinha e depositar lá no lugar da oferta. É ela ter uma vida silenciosa com ela mesma. Uma vida de desprendimento e uma vida de fé que a levou a fazer esse gesto com espontaneidade. E que isso faz toda a diferença. Então não é simplesmente o ato da caridade, né? Não adianta a gente fazer aqui uma campanha do agasalho, por exemplo, vocês vão para casa e vão baixar metade do seu guarda-roupa. Você vai descobrir que você tem roupa ali que há 10 anos você não usa, né? E aí você resolve fazer um gesto nobre de dar para alguém que precisa. Ok, bonito isso. Mas você está dando o que você não precisa. Será que no fundo isso é caridade? Ou isso é um dever cívico? Que existe uma diferença. Uma coisa é aquilo que nós deveríamos fazer já socialmente, porque é o nosso dever. Não faz o menor sentido você ter um guarda-roupa cheio de roupas guardadas lá que há anos você não usa. Que você nunca vai usar de novo, que você nem lembrava mais que existia. Você só viu que você foi procurar roupas velhas para doar para alguém, né? Então, isso é um gesto cívico, não necessariamente caridade. O que é a caridade? A caridade é você procurar pessoas e identificar o que essas pessoas precisam, e aí você vai no seu guarda-roupa e tira aquilo até que eventualmente você gosta, mas que ela precisa mais do que você. A caridade é você ter o desprendimento, de fato, de não se preocupar com alguma coisa que possa fazer falta. Já falei aqui uma vez,
Vou repetir. Existe um psicanalista muito importante chamado Jacques Lacan, em que ele construiu uma frase sobre o amor que eu acho que tem um sentido espiritual muito importante. Ele diz assim: amar é dar o que não se tem para aquele que não o quer. Olha que interessante, né? Então, no sentido espiritual, essa frase é muito importante porque para que a gente possa, de fato, exercitar a caridade, e principalmente a caridade silenciosa, a gente tem que estar preparado para dar aquilo que a gente não tem. Aquilo que vai nos fazer falta. Não é aquilo que está sobrando. É aquilo que talvez a gente tenha até que desenvolver primeiro na gente. Aquilo que a gente tem que construir primeiro na gente. Tenha que se capacitar. Tenha que conquistar. Talvez até tenha que comprar alguma coisa material que possibilite esse gesto da entrega, da doação. Para aquele outro que nem sabe que ele precisa. Porque não é uma coisa assim, olha, poxa, eu vi que você está precisando, então, olha, fica tranquilo aí, meu irmão, vou fazer o máximo por você, conte comigo, e aqui na semana que vem eu te trago, então, essa coisa que você está precisando. Pô, já fez a propaganda, já disse que você é o máximo, já gerou uma expectativa, quer dizer, perdeu todo sentido, né? Então, para aquele que nem percebe o gesto que você está fazendo, né? Quer ver uma circunstância simples como essa, quando você vê alguém deitado, dormindo na rua, passando frio, e você leva e coloca um cobertor, por exemplo, ao lado dele, ele nem sabe que você está ali, né? Leva um cobertor, põe uma garrafinha de água. Esse gesto é um gesto bonito, porque ele nem sabe que você passou ali. É um gesto invisível. Então, essas características é que modificam a gente, esse silêncio. Quando a gente faz, por exemplo, o trabalho voluntário lá do café da manhã, existe toda uma preparação para isso. Algumas pessoas, é muito engraçado, fazem questão de anunciar tudo o que foi de dificuldade, das coisas que elas precisam fazer, do que elas têm que coletar, não sei o quê. E outras que já estão lá há mais certo tempo, não, simplesmente dizem assim, olha, eu vou levar tal coisa. Então, esse silêncio faz a diferença. Porque tem gente que parece que precisa subir no muro, pegar um megafone e gritar para todo mundo que ele está fazendo um esforço enorme de caridade, que tá, e bota aquela dificuldade toda, né? Porque ele ainda está buscando o quê? A caridade? Não, é o reconhecimento. Ele está buscando satisfazer exclusivamente a carência dele. E essa carência, de novo, vale não apenas para os gestos da caridade, mas para todos os gestos nossos no dia a dia. É muito comum que a gente espere que o outro faça de nós felizes. Ora, ninguém vai te fazer feliz, desculpa dizer isso. Não tem ninguém nesse universo que possa te fazer feliz. A única pessoa capaz de te fazer feliz é você mesmo. Se você já não estiver feliz, desista de qualquer outro relacionamento. Começa por você do zero. Porque é impossível o outro te fazer feliz. Mas a gente acha que isso é possível. E a gente deposita isso no outro. E depois a gente joga na cara do outro, porque o outro não fez a gente feliz. Ele disse que ia fazer, ele fez uma promessa. Mas ele é falível tanto quanto nós. Esse outro é. E esse outro também está carente. Também está esperando que alguém o faça feliz. Veja que jogo triste. Se a vida for assim, vai ser só infelicidade, só frustração, só derrota. Por isso que a caridade silenciosa, esse silêncio que Jesus provoca dentro de nós, é para que a gente reorganize os nossos pensamentos. Para que a gente seja capaz de primeiro se tornar feliz. Para que a gente seja capaz desse amar-se, desse auto-amor que se encontra nesse silêncio, que entra na sintonia com o universo, que se percebe um ser, um espírito em progresso. Mas ainda, de certa forma, ignorante, com muita coisa para aprender, com muitas provas para passar, com muitos erros para reparar. Um espírito que tem que enxergar que o outro é igualmente ignorante, que também tem muitas falhas e muitas coisas para aprender. Então, quando a gente traz isso para um senso de realidade, ao invés de ficar na gritaria do eu sou, eu posso, eu quero, como se fossem crianças brigando por brinquedos, né?
e a gente acaba se acalmando e se contentando com aquilo que a vida nos oferece e buscando na natureza o engrandecimento que a gente precisa e aguardando dos espíritos que são a nossa família espiritual essa carência, esse reconhecimento que a gente espera, porque eles que nos acompanham sabem o valor do nosso sacrifício, da nossa abnegação, da nossa dificuldade, da nossa trajetória. Eles vão poder nos amparar em relação a isso. Mas nesse mundo encarnado, olha, isso aqui é muitas vezes só um ambiente de competição passageira. Então, quando a gente fala em caridade, a gente tem que pensar, em primeiro, na caridade para com a gente mesmo. E a gente tem que pensar nessa caridade num contexto de silêncio interior, sem ostentação. Porque o outro, ele é muito importante para a gente, desde que a gente saiba se relacionar com esse outro. Quem é esse outro? Se a gente não tiver com o copo vazio, se o nosso copo estiver cheio de areia, ou seja, de inveja, de orgulho, de carência, né, de toda a vaidade, de todas as preocupações, os pensamentos negativos, a gente vai enxergar o que no outro? O nosso copo ele vai estar escurecido, ele não vai estar transparente. Esse copo ele vai estar cheio de coisas pesadas, densas. Né? A gente tem que transformar esse copo nesse vazio que possa se encher da água que é moldável, que é líquida, que é transparente, né? Que se mistura com outras águas e não perde a sua identidade. A gente precisa ser capaz de se amar dessa forma natural e com as coisas naturais que a espiritualidade nos oferece. A gente tem que ser capaz de uma entrega silenciosa. Então, cuidado com o pensamento. Da hora que a gente desperta do nosso sono, passando por todos os instantes do nosso dia, comece a reparar nisso. Que tipo de emissões de pensamento, de interesses estão passando na cabeça de cada um de vocês, até o momento que a gente volta ao sono de novo. Se a gente puder disparar consciência sobre esses instantes e começar a fazer escolhas que sejam mais espirituais, a gente vai se voltar para aquele primeiro mandamento que Jesus falou, que é amar a Deus sobre todas as coisas. Quando a gente se coloca na posição desse silêncio interior, Deus ressurge na sua plenitude. Porque Ele está ali, naquele silêncio dentro de nós. Então a gente vai se tornar pleno com Ele. E a gente vai esvaziar de toda sujeira, de toda maldade, de toda dificuldade, de todo sofrimento, esse copo da nossa vida, da nossa existência terrena, para deixar que Ele nos preencha com a sua água viva. E a gente também vai permitir que a espiritualidade que nos ampara possa de fato nos dirigir à vida e nos preparar para escolhas melhores, para escolhas que de fato nos levem para o caminho da luz, para o caminho da verdade e para o caminho da fé. Sem que a gente se abra a esse silêncio, a gente corre o risco de perder a grande oportunidade dessa encarnação na Terra. Sejamos assim mais simples e caridosos, aprendendo a valorizar também esse silêncio interior. Na graça de Deus.